Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Excel, Outlook e VBA. Você vai aprender nessa aula como criar uma planilha de contas a pagar, contas a receber, compromissos, projetos, não importa, tem uma série de aplicações para ela. Em que a partir de uma determinada data você vai conseguir programar o envio de um e-mail, atrasar o envio de um e-mail pelo Outlook para que no dia você seja avisado do compromisso. E também vamos criar na aula seguinte um agendador. Você vai conseguir colocar esse compromisso, esse vencimento diretamente na sua agenda do Outlook. Para que essa aula tenha sucesso e você consiga utilizar, você deve ter o Excel e o Outlook instalado no seu equipamento. Eu fiz os testes na versão 2016 e fiz os testes também agora na versão 365 do Excel. E em ambas funcionaram bem. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer erro em relação ao código, então aconselho que você busque os fóruns de discussão. Eu encontrei esse código e outras variantes dele lá no Stack Overflow. Nesse caso, você também pode encontrar um determinado problema se você estiver utilizando um webmail ou um serviço de e-mail na web. O processo é completamente diferente e também lá no Stack Overflow você vai encontrar uma rotina que faz esse sincronismo. Um detalhe importante, muitos já mandaram mensagens na própria postagem do vídeo de chamada perguntando, olha, e dá para fazer isso para o Gmail? Já adianto que dá para fazer para o Gmail, mas isso envolve a criação de um token específico para você consultar. Esse processo pode ser mais trabalhoso, mas é viável. As linhas de código são muitas, então eu não vou gravar um vídeo especificamente para sincronismo no Gmail. Por isso, procure nos fóruns de discussão. O que nós vamos precisar é ter uma estrutura de planilha, e essa estrutura de planilha eu vou fornecer a você lá no meu blog, lá no meu site, no alessandrotrovato.com.br, na seção Downloads. Você vai procurar lá em outros assuntos, ou assuntos diversos, eu não lembro muito bem agora, e você vai poder fazer o download dessa planilha daqui a uns dias. A princípio, o que você precisa ter? Precisamos ter um e-mail válido para qual eu vou enviar essa notificação, vou atrasar a entrega. Eu tenho que ter o nome de fornecedor, o vencimento e o horário que eu quero que envie, que esse aviso apareça no Outlook para mim, que esse e-mail seja enviado. Então aqui eu poderia colocar 7h15 da manhã, poderia colocar 8 horas, poderia colocar inclusive aqui 10 horas, que é um horário um pouquinho depois. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 7. Aqui eu já tirei essa linha para que ele pudesse reenviar, porque uma vez enviado o e-mail ou criado o evento na minha agenda, eu não quero que ele me avise, eu não quero que ele repita adicionando a cada vez que eu fizer um ciclo. Então esse flag X aqui tem como função barrar na próxima execução do e-mail que eu envio novamente para a mesma conta referente ao mesmo documento. Vamos fazer um teste. Vou clicar então aqui no botão Programa E-mail e você vai visualizar que o código vai ser executado. Vamos aqui carregar, Programa de e-mail. Ele está no modo de debug, isso aí, então vamos lá, programa de e-mail. Agora sim, programação concluída. Observe que esse e-mail então foi programado para ser enviado dia 7 de março às 7h15. Se você ainda não conhece o recurso, observe o Outlook. Eu tenho aqui diversas contas de e-mail. E a minha conta padrão é essa da minha tenant, ou da minha organização, do Office 365. Se você tiver várias contas como eu aqui no Outlook, ele vai utilizar a sua conta padrão para fazer esse envio. Então, se você tentar usar outras contas, é possível também percorrer, quando você abrir o Outlook, todas as suas caixas e escolher aquela que você vai utilizar. Mas também não tenho esse código aqui. Eu estou fazendo esse código o mais simples possível para você usar o recurso. Então, se você observar aqui, nós temos na caixa de saída da minha conta do Alessandro, da minha tenant, esse e-mail que está agendado para o dia 7 de março às 10 horas da manhã. Então, se eu der 2 cliques, de manhã eu vou receber um e-mail informando que eu tenho um aviso de vencimento, que eu tenho uma conta para pagar nesta data. Eu cliquei 2 vezes, veja que está um pouquinho lento aqui minha máquina por causa da gravação para abrir, mas ele já vai abrir esse e-mail, vamos aguardar. Esse é o e-mail que eu programei, então observe que ele está aqui dentro de opções. Se nós clicarmos aqui em opções, é possível atrasar a entrega do e-mail usando o Outlook. Se você nunca fez isso, isso é ótimo para que você possa programar envios específicos de mensagens, como para uma cobrança, como para um lembrete. Aqui nessa situação, observe que ele foi programado para o dia 7 às 9h01. Então eu programei de acordo com a minha necessidade.
Como nós estamos agora no programar a entrega, ele fez essa programação a partir do horário que eu estou gravando. Ele não gravou às 7h15 da manhã porque esse horário já passou. Então o aviso de vencimento, veja só, o fornecedor é o Alessandro Trovato, o vencimento dia 7 de março de 2021 foi agendado com sucesso no Outlook na data de 7/3 às 8h55 da manhã. Então tenho aqui uma validação em que, se for a mesma data do envio do e-mail, se o vencimento for a mesma data, ele vai colocar o aviso para 5 minutos depois que eu fizer o envio. Você vai ver tudo isso na descrição do código. O que é importante você saber? Que essa notificação vai ser enviada, esse e-mail vai ser enviado então no horário programado como um lembrete para algum evento. E na aula que vem você vai aprender lá na sua agenda, quando você quiser, colocar também um evento ou colocar aqui uma marcação sobre esse tipo de lembrete. Então você pode escolher ou enviar um e-mail ou criar um evento aqui diretamente no seu calendário. Você pode escolher aquele que desejar. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre o e-mail e na próxima aula sobre a programação da agenda. Para começarmos, nós vamos utilizar a nossa planilha da aula que eu abri. Deixa eu colocar aqui uma nova instância do Excel. E nessa instância do Excel eu vou abrir o arquivo de gabarito que você vai baixar lá no meu site. E nesse arquivo de gabarito você já vai ver as instruções prontas. Eu vou até colocar aqui a instrução hoje para facilitar. Vou colocar aqui a instrução hoje mais 10 e vou colocar aqui a instrução hoje mais 20. Apenas para que você possa, ao baixar essa planilha, ter esse conteúdo sempre atualizado. E aqui o horário, eu vou colocar a função hoje e vou deixar o horário às 7h15 da manhã também. Apenas para que você veja como vai se comportar o nosso código se o dia já passou. Acabei de salvar essa matriz e é ela que você vai resolver. No futuro, eu vou gravar essa mesma aula para que você possa ter um fluxo de pagamentos, ou seja, nós vamos ter todos os nossos pagamentos do ano numa única planilha e eu vou criar aqui uma tabela em que você vai conseguir fazer o acúmulo de tudo que você pagou no ano com o envio das notificações e um controle do que foi pago e o que está em aberto. Então nós vamos virar aí uma planilha de controle pessoal de pagamentos ou de contas a pagar. Pronto para começar? Então vamos lá. Primeiro, programa e-mail, desenvolvedor, modo design e nós vamos clicar 2 vezes no programa e-mail para abrir a codificação. Perceba que o código está em branco, nós vamos começar digitando aqui a declaração das variáveis. Vamos começar declarando as nossas variáveis, Jim v assunto as string, é o assunto do e-mail. Jim v data envio as string. Nós vamos gravar aqui a data do envio como string também. Jim v texto corpo é o corpo do nosso e-mail, vai ser do tipo string. Jim v destinatário, que vai ser o envio para quem nós vamos fazer o nosso envio da informação do tipo string. Vamos ajustar aqui o alinhamento. Jim v fornecedor, vai ser do tipo string também, em que nós vamos poder configurar aqui para qual fornecedor que eu quero enviar o e-mail. Qual fornecedor que a conta está vencendo. Jim v am pm era uma variável que eu utilizava aqui anteriormente para identificar se o horário no padrão americano era pm para tarde ou am, mas nós não vamos utilizá-la nesse código. Jim v horário envio vai ser do tipo date e novamente v data vento ou data do vencimento do tipo date. Nós vamos ver aqui vdias, que vai ser uma variável que nós vamos fazer o controle do número de dias, a diferença de dias entre a data do vencimento e a data que eu estou enviando o e-mail. Call, para controlar a coluna durante o processo de execução da macro. A variável w, que você já conhece, para a minha worksheet, para que eu possa navegar pela minha planilha. A variável linha, do tipo long. E última cell, que é do tipo range, para que possamos navegar pelas nossas células. Muito bem, então vamos começar definindo aqui que a nossa variável w vai ser igual à nossa planilha. Vamos colocar aqui o nome da nossa planilha, aula gabarito, então a planilha 1.
Vocês já devem ter visto aí na internet alguns questionando sobre quem faz a declaração desta forma. Vocês podem declarar uma planilha no seu código da forma que bem entenderem. Há diversas formas diferentes de fazer isso. Essa é a forma mais restritiva, porque quando o usuário trocar o nome da sua planilha, ela vai deixar de funcionar. Então, se o usuário vier aqui escrever contas, imediatamente a sua instrução ou os seus comandos aqui de mapeamento de planilha vão começar a dar errado porque o usuário mudou o nome e você é obrigado a mudar seu código também. Para evitar isso, você pode utilizar o nome do controle ou o nome da planilha VBA aqui. Então eu posso colocar aqui planilha 1 apenas e o próprio Excel já sabe a que se refere. Eu não preciso me preocupar se o usuário trocar de nome dele ou não. Nós vamos então agora mapear a última célula. A última célula da minha planilha vai ser dada pelo comando w.cells, w.rows.count, 1.end xlap. Um outro esclarecimento, que pode ser que você esteja começando a assistir as minhas aulas agora e não conheça ainda esse recurso. Quando nós mapeamos a última célula com esse comando, nós estamos dizendo para o Excel, se a minha planilha tem 1.048.576 linhas, você vai até a última, vai contar todas essas linhas, ou seja, ele vai colocar esse valor aqui, e na coluna A ele vai usar o comando Ctrl setinha para cima, algo como se eu fosse até a linha final e pressionasse Ctrl setinha para cima, parando na última célula com dados. Se você não usa, ou se você sabe que essa planilha não vai ser utilizada mais por outros usuários, você pode fixar esse valor em 1.048.576, por quê? Se você utilizar no Excel 2003, há 65.536 linhas, se eu não me engano, era o limite da planilha, então daria erro se você colocasse um número maior. Para evitar isso, nós colocamos um código que seja comum a qualquer versão do Excel que esteja sendo rodada. Se a Microsoft decidir reduzir o número de linhas na próxima versão, esse código não dá erro, ou se decidir aumentar também. Nós vamos começar aqui definindo um objeto do tipo OLAP. Esse objeto é um objeto da aplicação do Outlook. Então eu vou criar um objeto na minha memória, um create object, do tipo Outlook.application. É como se nós criássemos uma instância do Outlook nesse nosso objeto OLAP para que eu possa manipulá-lo na execução da minha macro. Vamos definir que a linha vai ser igual a 2 e a coluna vai ser igual a 1. Por que isso? Porque nós vamos começar o nosso mapeamento das contas, veja só, a partir da linha 2 e da coluna 1, ou seja, daqui. Eu vou fazer todos os ajustes necessários para que ele percorra esses campos a partir da linha 2. Começando então aqui a nossa estrutura, como eu posso ter apenas uma conta ou diversas contas, então eu posso criar aqui um do while, uma estrutura de repetição, enquanto a minha linha atual for menor ou igual à minha última célula, a linha da minha última célula. Para evitar o loop infinito, ln é igual a ln mais 1. E o loop para que eu possa fechar o ciclo. Como nós vamos ter que tratar as nossas células, esse loop vai percorrer todas as linhas da minha planilha para que eu possa fazer justamente o envio dos meus e-mails. E lembrando, quando eu estou aqui na linha número 2, eu preciso capturar o e-mail, o fornecedor, o vencimento e o horário de envio para poder lançar essas coisas lá no Outlook. E nós vamos começar fazendo isso, definindo aqui um critério já de exclusão. Se eu já tiver um X aqui na minha coluna F, significa que eu já enviei esse e-mail uma vez, então eu não preciso enviá-lo mais. Então, ao invés de fazer toda vez o envio e a programação de um e-mail sem necessidade, nós vamos usar o if. Então, se w.cells, ou seja, se na minha coluna 6 da linha atual for diferente de x, então aí nós vamos ter que fazer o nosso cálculo. Aqui o x é em maiúsculo, tome cuidado, porque se você colocar um x em minúsculo ele vai dar diferença, então nós vamos ter que colocar lá na rotina que alimenta, que popula esse x, o x maiúsculo também. Vou colocar o endif para fechar o if, e se não houver o x, então se for diferente de x ou se for vazio, então nós vamos fazer a nossa rotina. Para começar, eu tenho que definir um objeto do tipo e-mail, então obj mail vai ser
do meu objeto principal OLAP, nós vamos criar um item que vai ser um OL Mail Item. Aqui está o segredo para que você possa automatizar os seus recursos dentro da automação entre o Excel e o Outlook. Veja só, deixa eu colocar em letras maiúsculas para facilitar. O objeto e-mail, né, na verdade, ele é um item que foi criado do tipo e-mail item. Se você quisesse criar um tipo de calendário, um evento no calendário, então nós trocaríamos esse item. Se você quisesse criar uma tarefa, você trocaria esse item. Então existem várias formas de manipular os objetos do Outlook através dessa linha de criação. Depois, nós vamos começar a inicializar as nossas variáveis. A data de vencimento vai ser igual a célula da linha 4. Detalhe importante, veja só, se nós observarmos aqui, o meu vencimento, ele está na coluna 4, então eu fixei aqui coluna 4. Se você quisesse alterar ou manter a nossa coluna como referência e quando você fizesse uma alteração lá na estrutura da sua planilha, você quisesse acertar todas as variáveis ao mesmo tempo, você pode substituir aqui call mais 3. É um jeito de nós termos uma variável de controle que sempre vai me indicar qual é a variável, qual é a coluna inicial. É uma forma mais simples e menos trabalhosa de dar manutenção posteriormente. VDestinatário, então que é nossa variável de destinatário do e-mail, está na célula, linha, coluna mais 1. O destinatário, se você se lembra, está na coluna B, por isso call mais 1. Próximo, V fornecedor. Você viu que eu não escrevo o nome completo. Conforme você vai escrevendo o nome de uma variável, se você pressionar Ctrl / de espaço, ele auto-preenche o nome de acordo com o nome que ele encontrou lá em cima nas definições. Por isso é mais rápido. w.cells, ln, call mais 2, porque o meu fornecedor está na coluna 3. O V assunto é o assunto que vai aparecer no Outlook para o usuário. Então eu vou colocar aqui aviso de vencimento, vou colocar aqui 2 pontos e fornecedor, e eu vou colocar um espaço e nós vamos concatenar essa nossa frase com a variável vFornecedor que capturamos anteriormente. Em seguida, vou concatenar com um espaço um aviso de vencimento, né? Eu quero que ele me indique também qual é o vencimento desse título, concatenado com a minha variável vDataVento. Perfeito. E o V, horário, envio, é o horário que eu vou definir para que ele me envie essa rotina ou esse e-mail. É quando eu quero receber a minha mensagem. Se você está achando que essa aula está muito rápida, então faça pausas e escreva. Eu recomendo a você que faça isso sempre. Digite o código para fixá-lo. Não adianta só assistir essa aula e esperar que eu disponibilize a planilha para você simplesmente copiá-la e colocá-la em execução. Pratique os conceitos escrevendo o código. É assim que você vai aprender VBA. Não há outra forma. VData envio. Então nós vamos pegar aqui que a data do envio do meu e-mail vai ser igual à minha data do vencimento, que é a data que está definida na minha planilha, concatenada com a minha hora de envio. Porque se você notou lá naquela tela do Outlook de programação, eu preciso indicar qual é a data e a hora que eu quero que seja enviada a mensagem. E vdias vai ser uma variável de controle, em que eu vou pegar aqui a conversão para inteiro da minha data de vencimento menos a data atual. Se, por exemplo, nós colocarmos lá, vamos exibir isso na nossa janela de visualização imediata. Se nós exibirmos, ele vai dar um erro porque vData de vencimento não tem nada. O que eu posso fazer então aqui é colocar uma data. Vamos escrever, se eu não me engano, ele aceita assim. Vamos lá. Nós estamos no mês 3, 07, 2021. Então vou colocar aqui. Cadê? Aqui. Menos date. Legal. Ele deu certinho. Se eu colocar então aqui dia 8 e der um Enter, você vai ver que ele vai dar aqui um dia de diferença. A data atual, se nós colocarmos aqui mais uma linha para executar, para ver a data, é dia 7. Então, quando eu pedi para que ele convertesse para o inteiro a diferença do meu vencimento menos a data atual, ele me disse aqui que era 1. Se a data do vencimento for hoje, então vdias vai ser igual a 0. E aí eu preciso fazer um tratamento para isso. Se vdias for igual a 0,
Então eu preciso colocar então uma rotina diferente aqui. A minha data do envio da mensagem vai ser igual a date, add. Existe um comando no VBA chamado dateAdd em que podemos adicionar, né, dias, meses, anos a uma data, horas, minutos, segundos. Então no dateAdd eu vou colocar aqui a letra N e vou adicionar 5, now. O que esse comando estranho faz? dateAdd ele vai pegar e vai adicionar 5 minutos à hora atual. Se eu pedir aqui para mostrar o now, você vai ver que agora são exatamente 9h13 do dia 7/3. E a cada vez que eu executo o now, ele vai me dando o horário atualizado. Nessa instrução dateAdd, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui e adicionando 5 minutos para a hora atual. Quando pressionar o Enter, veja só, ele mostrou 19. Se eu colocasse aqui 10 minutos, ele adicionaria 24 e assim por diante. Eu estou programando a data do envio para 5 minutos à frente apenas. Se você quiser mais tempo, é só alterar essa nossa variável. Agora vem a parte legal. Quando nós estamos utilizando o Outlook, o corpo do Outlook ele pode ser escrito em HTML. E se você não conhece HTML, como eu também não conheço, eu conheço muito pouco, então agora você já pode escrever uma instrução HTML completa para poder fazer a criação do e-mail formatado já, com cores, com tabelas, com o que você quiser. Vale muito do seu tempo. Então aqui no corpo nós vamos abrir a nossa mensagem utilizando as tags HTML, as tags body, que é o corpo do e-mail, e eu vou criar aqui um título do tipo H2 e vamos escrever aviso de vencimento, que é o título que aparece bem grande no corpo do e-mail. Você tem ainda H1, que é maior, H2, que é um pouco menor, H3, se eu não me engano até H7. E aí, como eu abri uma tag HTML aqui, eu vou fechar essa tag HTML para que ele possa escrever somente aviso de vencimento do tipo de header, né? No tipo maior, no tipo de destaque. Na sequência, nós não terminamos o nosso corpo do HTML ainda, então vai ser vtexto corpo concatenado, e aí agora eu vou colocar uma quebra de linha. /br é a tag para quebrar linhas. Se estiver errado aqui, então não se preocupem, vocês podem fazer a correção, porque HTML eu tenho que pesquisar, eu costumo pesquisar na web os termos lá no site W3 School, que é um site excelente para que você possa aprender tecnologias web. Dei 2 espaçamentos aqui e agora eu preciso dizer para o meu usuário qual é o fornecedor. Então eu vou pegar aqui o corpo do meu e-mail e vou colocar um parágrafo HTML com o P. E nesse parágrafo aqui eu vou escrever fornecedor, 2 pontos. A tag U serve para que eu possa começar a escrever em sublinhado. Então eu vou colocar aqui a minha variável vFornecedor, que é o nome do fornecedor da planilha, sublinhado. E aí, como eu abri a tag de sublinhado, vou fechá-la e também vou fechar a tag de parágrafo para que ele possa pular, né? Considerar apenas essa linha como um parágrafo. Vou dar um salto novamente com o BR e nós vamos agora, depois do fornecedor, colocar a informação do vencimento. Então vamos abrir uma tag de parágrafo também. Vencimento vai ser igual, vou colocar aqui também sublinhado vencimento, concatenado com v data vector. Vou concatenar isso com a minha tag, né, de fechamento do sublinhado e vou fechar também a tag de parágrafo. Veja que você está construindo uma página HTML de forma muito simples aqui, utilizando o próprio VBA. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um parágrafo aqui, que eu quero que ele faça vários saltos de página. Talvez tenha até um método melhor para fazer isso, mas eu ainda não conheço. Estou estudando tecnologias web, então possivelmente em breve eu devo conseguir fazer coisas um pouco mais aprimoradas. E aí lá no texto do corpo nós vamos colocar ainda mais um aviso, que foi quando esse nosso e-mail foi agendado. Então agendado com sucesso para notificação no Outlook e agora eu vou colocar simplesmente a variável now, para que ele possa registrar sempre o horário de envio dessa mensagem. Vou copiar de novo o parágrafo aqui embaixo e vou fechar as minhas tags principais, que é vtexto corpo
igual a vtexto corpo. Concatenado, as tags principais HTML estão lá em cima, que é a body. Então nós vamos fechar primeiro o body e depois nós vamos fechar a nossa tag HTML. Puxa, terminamos. Mas aqui, veja só, todo esse texto que foi colocado entre aspas vai ser convertido em HTML no corpo do nosso e-mail. Mas nós não acabamos ainda. Essas instruções apenas vão fazer a formatação desse nosso corpo das mensagens. Mas eu preciso interagir com o meu e-mail. With obj e-mail. É aqui que nós vamos fazer obj mail, na verdade. Deixa eu ver como é que eu dei o nome lá em cima. Obj mail, é isso aí. Então o que nós vamos fazer agora com esse nosso objeto? Nós vamos escrever o nosso e-mail colocando no campo to, que é o destinatário, para o destinatário da planilha. Eu vou colocar aqui também o ponto display, apenas para que você possa ver essa mensagem na tela na nossa primeira execução. Mas o ideal é que ele fique sem o display, ele não exiba a mensagem na tela para o usuário. Ponto subject é igual ao assunto, então nós vamos colocar aqui a nossa variável assunto que nós populamos anteriormente. Ponto HTML body, que é o corpo da mensagem em HTML, vai ser igual à nossa variável vtexto corpo. E aqui nós temos o principal, o item principal, que é o item deferred delivery time. Basicamente é atrasar a entrega para que data? E aí nós vamos colocar aqui a vdata envio. Por fim, ponto send para que a mensagem seja enviada. Nesse ponto cabe uma observação. O Outlook vai utilizar o seu e-mail padrão. Então, se você tem várias contas de e-mail, ele vai usar a conta padrão. Se você quiser outra conta, torne outra conta padrão no Outlook. Ou procure nos fóruns de discussão como você pode alternar entre as suas contas do Outlook utilizando o VBA. Depois de criar o e-mail e enviá-lo, nós temos que marcar a nossa planilha lá na coluna 6, então call mais 5, com X maiúsculo. E depois, lá na coluna 7, então call mais 6, eu vou colocar programado, ou vou apenas colocar aqui now, que é a data de programação que ele foi enviado. Vamos matar o nosso objeto mail para que eu possa no próximo ciclo criar um novo objeto novamente aqui em cima e ele comece toda a operação novamente. Se você não matar o seu objeto, você vai ter um erro aí no procedimento. Por fim, terminamos o código message box. Eu vou colocar aqui programação concluída ou processo envio concluído para o usuário. E agora nós vamos ver o que deu certo e o que não deu certo. Set_w igual a nothing. Vamos matar a nossa variável w. Nós vamos matar também a última célula, que é um objeto. Nós vamos matar o obj_mail, que é um objeto também que nós criamos. E nós vamos matar também esse objeto que nós criamos, o OLAP. Então vamos lá em cima e vamos dar aqui um set OLAP igual a nothing. Perfeito. Vou depurar o código para ver se tem algum erro. Ele achou aqui um, vamos lá, eu escrevi errado, é w.cells. Vamos depurar novamente, por isso a importância de depurar o código antes de executá-lo. Vou salvar essa planilha para que nós não percamos, né? Então essa é a minha planilha de gabarito. E vamos rodar passo a passo. Agora sim, vamos lá. F8, definimos a nossa planilha, última célula, e aqui nós vamos criar o objeto. Perceba que o objeto já foi criado, é muito rápido. Linha 2, coluna 2, então faça enquanto a minha linha for menor que a última célula. Observe que ele vai checar se agora a nossa célula da coluna 6 ela é igual a x. Então se nós analisarmos aqui, não é. Então ele vai entrar dentro do if. Aqui apenas uma pequena correção, vamos colocar aqui call mais 5 para ficar igual ao nosso padrão anterior. F8, veja que quando eu pressiono F8, ele já criou um objeto de e-mail na nossa aplicação. Vou capturar a data do vencimento, dia 7 de março. Vou colocar aqui o destinatário, que é o meu e-mail do Gmail, fornecedor. Vou colocar então aqui o assunto e, por último, o horário de envio. A partir dessas informações, eu vou colocar aqui que a data do envio vai ser a minha data do vencimento concatenado com o horário de envio. Então veja que a minha célula está com o dia e a hora correta. E o total de dias é 0, porque o primeiro vencimento, se nós analisarmos aqui, é o dia 7 de março, que é hoje.
Então o que ele vai fazer? Checar se o total de dias é igual a 0. Se for, ele vai corrigir a data do envio para as 9h32, ou seja, o horário atual mais 5 minutos. Vou montar o meu corpo de e-mail, veja só, texto corpo, ele vai a cada ciclo incrementando o código com as informações que eu coloquei no HTML. Se nós na janela de verificação imediata pedirmos para exibir o texto corpo, texto corpo, você vai ver que ele vai colocar aqui uma instrução HTML completa em uma única linha. E aí você pode copiar isso aqui, por exemplo, para o Notepad++ e pedir para que ele faça o ajuste do HTML para você visualizar como está ficando a estrutura. Então agora com o nosso e-mail, observe, F8, Display. Ele vai mostrar uma nova mensagem do Outlook para a gente. Olha só, um e-mail totalmente em branco, ele colocou aqui atrás. Então, o destinatário que está vazio, quando eles usarem o ponto to, ele vai criar o destinatário que estava na nossa planilha no nosso e-mail. Subject, que é o assunto, ele vai colocar o assunto, veja só, aviso de vencimento. No corpo do e-mail, ele vai substituir aquele meu padrão que está lá pelo texto do corpo que eu montei anteriormente. E olha só, o aviso de vencimento no estilo H2, é maior em destaque. Nós temos também a palavra fornecedor sem o sublinhado e o nome do fornecedor sublinhado. O vencimento, e nós temos aqui o vencimento além da data de agendamento. O Deferred Time é justamente o campo de opções, o data de envio. Quando der um F8, nós vamos visualizar agora aqui na nossa mensagem que nas opções a entrega foi alterada para o dia 7 às 9h32. Vou fechar isso aqui, senão ele vai dar um erro. E o ponto send, literalmente ele clicou sobre o botão enviar do e-mail e acabou de enviar para a minha caixa de mensagens. Ou melhor, ele mandou para o meu Outlook essa mensagem e essa mensagem está na minha caixa de saída, vamos verificar aqui, olha só, para ser enviado às 9h32. Esse aqui é o teste anterior. Caso você não queira que seja enviado, você pode apagá-lo tranquilamente, que nada será enviado. Você pode mandar essa mensagem para qualquer e-mail que você queira, basta colocá-lo na planilha. Por último, observe que nós temos que marcar aqui que o e-mail foi programado com sucesso, F8, então colocamos um X e escrevemos aqui a data e a hora em que ele foi enviado. Mato o meu objeto de e-mail, marco a próxima linha e o meu cursor vai começar agora na próxima linha, fazendo as mesmas coisas. Se eu der um F5, você vai ver que as mensagens vão aparecendo na tela e automaticamente todas foram enviadas no horário correto. A partir desse momento eu tenho certeza absoluta que a mensagem está programada. Basta entrar lá no Outlook, deixa eu fechar o ambiente do VBA e voltar para o meu Outlook que você vai ver as mensagens. Vou apagar estas aqui novamente, vou tirar apenas o X aqui da última mensagem e ao executar a nossa rotina completa você vai ver que ele vai mandar apenas um e-mail. Podemos ver isso na nossa caixa de saída assim que ele atualizar aqui, atualizou, forcei a atualização. Então perceba que você pode utilizar o Excel para vincular esses avisos de agendamento diretamente para o seu e-mail. Na próxima aula, no próximo domingo, nós vamos fazer a programação da agenda. Então você pode escolher ou agenda ou o envio do e-mail. Quando chegar o horário pré-determinado, o Outlook vai enviar, então, de acordo com as características que você marcou ou das características que você enviou, uma mensagem para o destinatário. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma de aviso de vencimento que eu mandei por testes de ontem. Testes ontem. Não tenho, mas você receberia lá no e-mail que você programou, do destinatário que você programou, a mensagem para este aviso de cobrança. Então observe, você pode fazer isso tanto para suas contas a pagar, como também para suas contas a receber. Se você tem um pequeno negócio, por que não colocar um aviso de e-mail para que você possa lembrar o seu cliente 2 dias antes que ele tenha uma fatura a pagar? Então na sua planilha você escreve lá a data do vencimento, o nome do cliente e o e-mail dele e programa o envio. 2 dias antes, teu cliente vai receber uma mensagem automatizada sua informando, olha, daqui 2 dias você terá uma fatura para vencer da minha empresa, então lembre-se de pagá-la. Esse é um jeito de você receber também suas contas no prazo. Espero que tenha gostado, essa aula ficou um pouquinho longa, mas era necessário passar vários conceitos. Eu sei que tem gente que vai com certeza reclamar que essa aula ficou longa, eu falo demais, mas isso é importantíssimo para que você possa entender o conceito por trás de tudo isso. Espero que tenha gostado. Essa aula é incrível, não vi ainda nenhum colega trabalhando com esse recurso, então não se esqueça, clique em curtir, compartilhe e deixe sua mensagem se você gostou.
Grande abraço, até a nossa próxima aula.